Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dental Art Além do Sorriso. E hoje nós estamos aqui com 2 dentistas, empreendedores e franqueados da rede Dental Art, além da minha sócia, Alessandra Batista. Então, bem-vindos, Dr. Henrique Martins, Dr. Leonardo Macedo. É um prazer muito grande ter vocês aqui. E nós queremos conversar um pouquinho com vocês, saber da trajetória profissional, saber como é que está a trajetória, né, depois que vocês assumiram um papel de gestão dentro da rede Dental Art. E querendo saber como é que está sendo essa experiência, se vocês estão gostando, né, os principais desafios e o que está dando certo, né? Então, fiquem bem à vontade para conversar. Eu tenho certeza que muitos dentistas hoje que estão no mercado, principalmente que estão entrando assim na vida profissional, eles têm muita dúvida, assim, né? Como é que é trabalhar numa franquia? Como é que é ser um gestor ou ser um empreendedor, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a faculdade ela nos prepara muito bem na parte técnica, porém fica a desejar as questões relacionadas ao empreendedorismo. Então, isso a gente sente na pele e por isso que a gente trouxe hoje vocês aqui para elucidar esses principais pontos e, quem sabe, até motivar, né, os dentistas que estão entrando no mercado a, talvez, né, partir para a vida do empreendedorismo. Então, estão com a palavra. Bom, então, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de fazer parte do dia de hoje. Vou começar, então, me apresentando, contando um pouquinho da minha trajetória, tanto na faculdade até os dias de hoje, né? Meu nome é Henrique, eu sou franqueado de Cachoeirinha, responsável pela unidade de Cachoeirinha. Sou formado pela URGS, tive uma trajetória bem intensa na faculdade. Logo de cara, eu não queria fazer odontologia, eu queria medicina, faltou 10 pontos para passar. Mas acabei fazendo, me apaixonei pelo curso. Durante a faculdade, eu acabei me apaixonando por prótese, que é a especialidade que eu tenho hoje. Me associei a uma professora de prótese da URGS, fiz vários projetos com ela. Tive a oportunidade de apresentar alguns trabalhos em São Paulo, em Brasília. Dentre esses trabalhos, eu pude fazer um estudo e apresentar sobre as diferentes marcas de implantes e as existências dessas diferentes marcas, o que hoje me traz uma boa bagagem na parte de implantodontia, que é a minha especialidade também. Tive a oportunidade de participar de projetos de prótese bucomaxilofacial, onde eu pude fazer algumas próteses de pacientes mutilados, de câncer. Acho que isso me trouxe uma boa bagagem de empatia com os pacientes. Também tive a oportunidade de trabalhar com a interprofissionalidade, que é as relações de trabalho de diferentes áreas da saúde. Pude vivenciar nos postos de saúde de Porto Alegre, me aproximei da gerência municipal de saúde de Porto Alegre também, o que também me trouxe uma boa bagagem. Inclusive, esse trabalho eu apresentei na Universidade de Brasília, tive a oportunidade de ir para Brasília apresentar. Que então, legal. Tudo isso me trouxe uma boa bagagem para eu assumir a posição que eu tenho hoje, né? Que acho que envolve um pouco de tudo isso. Envolve tanto os atendimentos de prótese, os atendimentos de implante, mas também as relações de trabalho, né? Que eu acho que é extremamente importante quando a gente fala de empreendedorismo e quando a gente fala de gestão, que é a forma como a gente gere as pessoas também. Então, toda essa minha trajetória faz muito sentido hoje. Depois de formado, então, na URGS, eu fiz especialização, né? Fiz pós-graduação em prótese e implante. No início, foi um pouco difícil de assumir alguns casos, mas com o tempo eu fui assumindo cada vez mais casos complexos, até que não tinha mais nenhum desafio, até que surgiu um novo desafio, que foi o convite de vocês para eu fazer parte da sociedade, então, e aí me tornar gestor, que hoje eu estou ainda aprendendo, mas acho que eu estou conseguindo fazer um bom trabalho. É um trabalho excelente, diga-se de passagem, né? Parabéns. Obrigado. Léo? Bom, eu sou Leonardo Macedo, sou formado pela PUC do Rio Grande do Sul. Sou especialista em ortodontia e em reabilitações orais complexas, né? Próteses dentárias. A minha trajetória dentro da Dental Art já vem de longos anos, né? Quando eu me formei, por intermédio de um amigo, eu acabei conhecendo a Dental Art e comecei atendendo como dentista clínico. Não tinha experiência alguma no contato de pacientes odontológicos, né? Porque
em consultório, mesmo embora na PUC a gente tenha uma trajetória muito grande em clínicas integradas, em atendimento a pacientes de baixa complexidade, alta complexidade, tendo que entregar nos semestres pontuais atendimentos para poder fechar o semestre, né? Não tinha essa vivência dentro de um consultório onde eu tomava as condutas sem ser aprovada por um professor. Então, eu comecei a minha vida odontológica dentro de uma clínica da Dental Art, aonde eu aprendi, para não dizer tudo, muito. Tá? E essa trajetória, antes de eu me tornar franqueado da Otávio Rocha, onde hoje eu faço gestão, foi de extrema importância, porque ali foi onde eu aprendi como receber um paciente num consultório particular, dentro da franquia, atender o paciente na sua integralidade total, desde o início, desde uma profilaxia, que é um procedimento dito pouco complexo, até uma cirurgia, que é um procedimento muito mais complexo, e aprendendo também a ganhar a confiança do paciente para que esse paciente se torne nosso paciente. Então, a questão de observância dentro das clínicas da Dental Art, onde eu atuei como dentista clínico durante 6 anos, antes de me tornar franqueado, me trouxe também a segurança de ser um franqueado, tá? Observando o sucesso em que as clínicas tinham. Legal. E essa transição que o dentista faz de deixar de atender o paciente, somente atender o paciente e passar a fazer gestão também, no começo ela é um pouquinho complicada, porque a gente está cuidando do paciente, cuidando da parte técnica, mas também tendo que atuar em outras partes do negócio, que é a gestão de pessoas, gestão financeira. Como é que foi isso, assim, para vocês? Como é que está sendo isso para vocês, que agora estão atuando também na parte de gestão? Essa virada de chave, né? Agora eu não sou mais só dentista, né? A minha responsabilidade se ampliou e eu tenho responsabilidade também com os resultados do negócio, né? Como é que foi para vocês isso? Assim, a gente sabe que é um momento desafiador. Desde o início eu sabia que eu ia ter um desafio pela frente, porque eu acho que o meu principal papel era de tentar melhorar os resultados da clínica. Então, desde o início eu sabia que eu ia ter esse desafio pela frente, que eu ia ter que estudar bastante e entender os processos. Mas como eu comecei a minha vivência de gestão dentro da Dental Art, que já é uma empresa bem estruturada nessas questões de gerência, e inclusive tive a oportunidade de trabalhar com gerentes que são muito competentes naquilo que elas fazem, eu pude aprender bastante, sabe? Eu tive uma boa bagagem, assim, que elas me passaram. E, inclusive, também com toda a questão do sistema que a Dental Art possui, que tem dados e tudo que a gente precisa, a gente encontra ali. Então, é difícil, porque eu acho que a gestão ela não é só feita em dados, né? Acho que não é só o objetivo ali. Tem muita questão subjetiva que a gente precisa olhar, tem um olhar atento, tanto aos atendimentos, parte estrutural da clínica, feedback de pacientes. Acho que a gente tem que aprender a ouvir bastante, às vezes baixar a cabeça para algumas coisas, algumas situações, ter humildade, né, de saber, de dizer que não sabe e querer aprender, mas é desafiador como qualquer coisa que a gente vai iniciar, mas não é extremamente difícil. Com o tempo a gente vai aprendendo e vai tomando gosto pela coisa, vai querendo aprender cada vez mais e fazer cada vez mais parte daquilo, né? Eu acho que tudo que a gente inicia que é novo e é desafiador, a gente sabe que consegue fazer, a gente vai tomando gosto pela coisa e vai cada vez mais se tornando parte daquilo. Então, a minha experiência, foi e está sendo muito boa. Que legal. Todo dia um aprendizado novo, né? Sim. Essa é a vida do gestor. O que eu penso em referência a isso, tá? Foi que nem a doutora Alessandra falou. Durante o curso de odontologia, seja em qualquer universidade, a gente é capacitado, programado para ser um dentista de consultório, para sentar no mocho e atender as necessidades clínicas do paciente. Então, em nenhum momento é passado para a gente que, ao sair da faculdade ou criado esse sentimento na gente, que o teu trabalho fora dali vai ser monetizado, tá? Então, a gente não é criado para fora da universidade fazer dinheiro, ser monetizado.
tá? Então, a gente sai da universidade com o apelo de preciso ter um consultório, este consultório precisa ser rentável, mas a gente em nenhum momento tem mentalmente aquela criação que atrás disso existe algo burocrático, algo administrativo. Tu precisa ter um apoio de gestão que a ti não foi ensinado, não foi construído. Tu sabe fazer uma extração, tu sabe fazer uma endodontia, mas tu não sabe fazer a captação dessa endodontia, dessa extração. Então, o apoio da franqueadora quanto à questão de tu ser um franqueado, de tu ter uma marca por trás de ti que trabalha essa captação contigo, é uma questão que a gente não foi trabalhada. Tá? Então, dentro da clínica, quando a gente se torna franqueado, a gente já vem aprendendo com o passar do tempo, em clínicas ou consultórios que tu atende, que tu trabalha, enfim. Mas quando tu te torna gestor, tu tem duas preocupações. Uma preocupação com o atendimento clínico de excelência e uma preocupação com a questão de preciso ter sucesso no que eu faço do ponto de vista clínico e do ponto de vista burocrático-administrativo. Gerir uma equipe, gerir uma clínica odontológica não é simplesmente sentar, atender, vender e entregar para o paciente o resultado. Tu tem que gerir uma equipe que gere esse resultado juntamente contigo. Eu tive a sorte, tá, de ter como sócia a Cleo, que já tem uma carga muito grande dentro da franqueadora, porque já trabalhava lá antes também de se tornar uma franqueada. Tá? Então, ela sabe todos os caminhos por onde a gente deve seguir para chegar em um resultado de excelência. Tá? Então, ali na Otávio Rocha, eu já entrei numa equipe onde era muito bem alinhado o papel de cada um. O que a gente fez foi refinar o papel de cada um e, hoje em dia, proporcionar para todos os colaboradores da clínica um perfil mais comercial, em que a gente deve, juntamente, apresentar resultados de excelência. Então, eu tive a sorte de entrar em uma unidade onde as coisas já andavam alinhadas e a gente refinou para ser melhor. Então, essa questão da universidade nos preparar somente para o atendimento clínico de mocho, né, é uma coisa que a gente precisa de socorro quando sai de lá. Verdade. Mas eu acho que também o nosso papel como gestor, que a gente tem essa ideia, a gente começa a ter essa ideia de marketing, de comercial, toda essa parte de gestão também é passar esse ensinamento para os dentistas que estão com a gente, que muitas vezes tem essa formação também de mocho e não entende da importância de ter um atendimento de qualidade, fazer uma avaliação completa, da importância de mostrar que a odontologia hoje, ela é, de certa forma, uma prestação de serviço que a gente faz. E precisa ter uma certa qualidade e precisa ter um certo alinhamento aí da parte comercial. Então, acho que o gestor ele também precisa dar essa ideia para os dentistas que estão atuando, que não é só sentar e atender de qualquer jeito. Não, tem toda a parte de excelência que a gente precisa ter e de ver aquilo como realmente a sua profissão, que é algo que precisa ser rentável. Querendo ou não, precisa ser rentável. E é bem Senão difícil. não faz sentido. E é bem difícil a gente, quanto à equipe de profissionais que atendem, cirurgiões dentistas que atendem junto com a gente na clínica, construir essa consciência comercial de integralidade, que o paciente senta na tua cadeira. Os ortodontistas não devem simplesmente atuar na ortodontia e mandar o paciente marcar a próxima consulta e sim observar. Esse paciente tem atendimento clínico para ser feito, eu preciso encaminhar esse paciente para uma avaliação clínica, esse paciente tem necessidade de tirar o siso, esse paciente tem uma indicação protética posterior à ortodontia. Então, tudo é um crescimento em equipe que, se a gente não fizer, o especialista em ortodontia olha somente a ortodontia. O especialista em prótese, ele olha só a prótese. Ele não olha o paciente numa integralidade. E isso é uma construção em equipe bem difícil e que a gente consegue alinhar com o tempo. É difícil principalmente porque, às vezes, o especialista em prótese ele não tem noção de nada de orto e vice-versa. E o clínico também não tem noção de nada de especialidade nenhuma. Então, acho que o papel do gestor também é de sentar com cada dentista e tentar mostrar a tua visão de avaliação, de uma avaliação completa, né? E se existe alguma dúvida, bom, que se indique o tratamento e que se passe para o especialista, então, fazer
o aval, né? Dar o aval completo da avaliação. Acho que essa é a parte importante que o gestor precisa ter, como dentista que está à frente da clínica, de gerenciar esses processos assim, entre os dentistas, de fazer realmente uma avaliação com qualidade e não de qualquer jeito, né? Tentar buscar realmente aquilo que tu falou, que é a integralidade do paciente. Sim. E isso ali no Otávio Rocha, é uma coisa que eu tenho observado e que tem crescido bastante, é que todos os dentistas que atuam ali em equipe com a gente têm plena segurança em bater na porta do outro colega e dizer assim, olha, eu sou a horta, eu estou finalizando, tem espaços edêntulos aqui, falta dentes para esse paciente. Tu pode olhar comigo se é implante, se ele tem osso para isso. Tu pode olhar comigo se uma prótese removível resolve. Então, bater na porta do colega ali na Otávio Rocha é lei. Tem dúvida? Chama o colega. Inclusive, eu posso ser o gestor, mas não sou especialista em todas as áreas, né? Inclusive, sou especialista em ortodontia, mas chamo colegas ortodontistas para dizer, tu consegue fazer essa distalização, essa intrusão, esse posicionamento, porque aqui eu preciso que coloque um implante e reabilitar com uma coroa. Então, essa questão de integração da equipe é muito importante e é nosso papel. E tem que buscar essa cultura de estar aberto para o outro, né? Sim, sempre. Por exemplo, eu já deixei os meus dentistas avaliadores avisados. Qualquer coisa, me liga ou manda mensagem. E já cansei de me ligarem no meio do atendimento, o paciente na cadeira, o dentista estava com dúvida, me ligou para resolver uma questão ali que eu acho que naquele momento era importante para fechar uma avaliação. E realmente isso dá certo, né? Tu estar aberto para ajudar o colega, eu acho que isso é um processo muito importante, assim, no andamento do desenvolvimento da clínica. E outra coisa que eu acredito ser importante no processo de gestão, quando tu te torna franqueado e tu é gestor da tua unidade, falo por mim, eu abri mão de atender em todos os outros consultórios para gerir a minha unidade, para estar presente na minha unidade de segunda a sábado. Inclusive, nós temos um problema sério em que eu não quero deixar de vir nem no meu sábado de folga. Então, assim, porque o olho do gestor faz a coisa andar muito mais alinhada. E é muito engraçado que mesmo que tu esteja fora da unidade, às vezes as tuas funcionárias ficam na dúvida, às vezes, de alguma coisa, elas te mandam mensagem para fechar tratamentos, ou com radiografias, ou com tomografias, enfim, pela confiança que a equipe tem no processo de gestão. Muito legal. Essa aí é a cultura do trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe é um dos nossos valores, né? E eu acho que ele é muito importante. O paciente, ele percebe que está existindo esse cuidado com ele, né? Assim como ele percebe também quando o profissional, eu já fiz até aqui, já fiz a minha parte, agora tu vai lá na recepção e resolve lá com as meninas, né, o que tu vai fazer. As meninas não têm esse saber técnico. Então, é muito importante, realmente, esse papel do dentista gestor nas unidades. Isso se reflete nos atendimentos, na construção desse trabalho em equipe e também nas vendas dos tratamentos, né? Porque o paciente, ele bem atendido, ele sentindo assim que existe toda uma preocupação, um cuidado e uma responsabilidade da clínica no resultado do tratamento dele, ele vai trazer o filho, ele vai trazer o esposo, a esposa, vai indicar para os amigos. E hoje a gente sabe que tem as redes sociais, né? Então, o paciente satisfeito, ele já vai direto para o Google, já vai colocar uma avaliação positiva que vai trazer outras pessoas, né? Então, tem as indicações diretas e as indicações indiretas através desse compartilhamento, né? Hoje nas plataformas, redes sociais, enfim. E nada melhor para nós, gestores de unidade, receber um paciente que diga: eu vim porque a dona Maria, fulana de tal, me indicou para vir aqui e passar com o senhor para me ver. Ou quando vê a família inteira, que é o que acontece. Eu estou tendo a mulher, o esposo, a mãe, o pai, todo mundo junto. Sim. Vem todo mundo. E isso acho que é a maior gratificação, assim, de tu saber que o teu trabalho ele é tão indicado, assim, que todo mundo da família vem procurar, sabe? Sim. Eu acho que não tem satisfação maior. Quando tu executa um bom trabalho, uma boa gestão, os teus pacientes te vendem, né? E eu acho que isso que você falou, doutora Alessandra, de trabalho em equipe, realmente é uma coisa que faz muita diferença. O paciente, quando vê que o profissional está empenhado no atendimento dele, na avaliação já, que já busca outro colega para olhar, ele já entende que tem um cuidado ali que em muitos lugares não existe. E acho que isso é um dos fatores-chave, assim, para acabarem fechando a avaliação conosco, sabe?
Eu acho que essa parte de trabalho em equipe é realmente bem importante, assim, e eu acho que é uma cultura que a gente tem que valorizar dentro das unidades. E o paciente percebe e se sente bem atendido de uma forma integral. Ele sabe que todas as necessidades deles vão ser atendidas, né? Porque se um dentista especialista de determinada área passa para outro já para resolver tudo que ele precisa resolver naquele momento. Então, a importância do trabalho em equipe e não simplesmente faço a minha parte e agora acabou, né? Não, tem que ver o todo do paciente. Sim. E na faculdade, voltando um pouquinho, o nosso curso ele é muito técnico, ele é 100% técnico. E agora, falando um pouquinho do termos de vendas, a palavra venda na odontologia, há um tempo atrás, se é que ainda não é um tabu, né? Talvez ainda seja um tabu. Como é que foi, como é que é para vocês essa condição de fazer avaliações para vender o benefício daquele tratamento para os pacientes? Como é que vocês lidam com isso, com vendas, né, dentro da odontologia e junto com os colegas ali, que para muitos ainda é um tabu, vender odontologia? Lembrando que nós estamos falando com campeões de vendas da rede, né? Nada mais, nada menos do que já ganharam vários troféus, enfim, né? Já foram destaque várias vezes aí, por se destacar na questão das avaliações bem feitas e volume de tratamentos vendidos, né? Eu acho que, assim, quando a gente fala em tabu, né, de vendas, eu acho que a gente tem que pensar o porquê disso, né? E eu já me perguntei o porquê. Por que a gente é assim? Eu acho que muito da nossa cultura assistencialista, sabe? Onde a gente, às vezes, pelo menos na faculdade, a gente aprende só a fazer, a dar assistência ali. Mas não aprende a precificar, não aprende a parcelar o tratamento, quantas vezes parcelar, quanto que eu vou perder, né? negociar. E, querendo ou não, se a gente está prestando um serviço, assim como qualquer outro profissional que é prestador de serviço, existe precificação, existe toda essa parte aí, né, de vendas que é extremamente importante. Do meu ponto de vista, o que eu converso muito com os dentistas, tá? De como fazer a avaliação o paciente sentou na cadeira, às vezes ele vem só com uma queixa. Eu quero restaurar o dente da frente. Tá, quer restaurar o dente da frente, mas o meu papel como dentista, quando você senta na minha cadeira, é eu fazer uma avaliação completa, verificar quais são todas as tuas necessidades e te passar, né? Independentemente se tu vai fazer ou não um tratamento, é o meu papel como dentista te passar todas as tuas necessidades, tudo que você precisa para ter uma condição oral melhor. E todas as tuas possibilidades. Quando a gente fala de prótese, a gente tem possibilidades, né? A gente tem da prótese mais barata, a mais cara, e eu acho que ele tem direito a ter acesso às necessidades de tratamento dele e também dos valores, né? O quanto custa esse tratamento. Eu acho que aí tu já abre uma porta extremamente importante para o paciente começar a entender da importância, né, do tratamento dele e começar a entender quais são os caminhos para ele conseguir ter uma condição melhor, né, de saúde bucal. Então, eu acho que quando a gente pensa nesse assistencialismo, assim, essa cultura, a gente consegue reverter um pouco quando a gente pensa que a gente é obrigado a passar todas as necessidades do paciente. E isso se converte em venda, porque, enfim, o paciente vai querer fazer ou não, mas ele vai ter acesso a isso e a gente vai conseguir passar para o comercial, né, para conseguir fazer negociação com o paciente, né? E aí já abrir um canal para o paciente poder negociar daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses, né? E aí vai depender da condição financeira. Mas acho que se a gente começar a trabalhar dessa forma, né, com os dentistas, porque eu acho que a gente, como gestor, a gente não faz um trabalho sozinho, né? Sim. A gente faz bastante coisa, mas a gente depende dos outros dentistas também, e eu acho que essa é a importância da gente sentar e conversar com cada um e explicar a importância disso, né? Enfim, essa é a vivência que eu tenho, que eu tento construir dentro da minha unidade. Mas, se tu tiver alguma dica aí diferente... É que eu Queremos todas as dicas. É que eu acho assim... não foi construído na gente monetizar em saúde, tá? Inclusive, eu tenho bastante contato com a área hospitalar, né? E dentro de um hospital, muito antigamente, chamava-se de casa de saúde, tá? Hoje em dia, trata-se como uma empresa. Por quê? O hospital monetiza, consultório monetiza, clínica odontológica como clínica médica monetiza, tá? E isso não foi algo construído na gente.
como gestores, nós temos que pensar que para que aquilo ali esteja de pé, algo precisa ser produzido, tá? E só é produzido algo para aquilo manter-se de pé com vendas, tá? O paciente, quando senta na cadeira da gente, ele não tem a organização mental do que ele deve fazer. Ele sabe que o dente dói, mas ele não sabe que aquele dente dói, ou porque faltou de cima e de baixo está instruído, ou porque aquele dente necessita de um canal e de uma restauração, ou até mesmo de uma reabilitação protética. E para organizar todo o meio bucal do paciente, tem outras necessidades. Então, é papel da gente organizar a ideia do paciente e fazer ele entender o todo. Para eu poder fazer uma endo, eu preciso ter um meio bucal adequado para não contaminar quando eu abrir a minha endo, mesmo com isolamento absoluto, né? Então, eu preciso organizar para aquele paciente. Tu precisa de uma limpeza, de sessões de pério, tu precisa organizar a casa para receber os outros tratamentos, ou reabilitação protética, implantodôntica, ortodontia, seja o que for. Então, quando o paciente entra e senta na tua cadeira, ele tem que saber que tu é competente para organizar o pensamento dele. E quando ele se sente seguro de que o pensamento está organizado, o tratamento é bem executado naquele lugar, as referências são boas, ele vai comprar o plano de tratamento que vai resolver o problema bucal dele. O paciente, ele sabe que ele quer sorrir com excelência, mas ele não conhece que a reabilitação protética com implantes, do tipo prótese protocolo, ou overdentadura, enfim, ou qualquer outra reabilitação, existe. Então, na hora que ele cria consciência de que ele pode ser reabilitado com um tratamento de excelência e que ali é o lugar, ele vai comprar de ti. Porque ele vai entrar lá no Google e vai ver que a avaliação dos teus pacientes que já são reabilitados por ti são super satisfatórias. Tá? E ele pode, ali na Otávio Rocha acontece muito, os próprios pacientes vendem para pacientes na recepção, porque eles sorriem uns para os outros com a segurança de que a gente fez um bom trabalho, que realmente fizemos, né? E que executamos na boca deles um tratamento de excelência. Então, na hora que a gente constrói a gente ali na Otávio Rocha, nós temos alguns funcionários reabilitados pela própria unidade, que quando começaram com a gente, possuem necessidades odontológicas. E eles sorriem para os pacientes nos corredores e já vendem o nosso produto porque sabem que é de excelência. Então, assim, quando a gente cria uma cultura de equipe em excelência, o paciente nota isso, porque os funcionários da gente sorriem com a nossa reabilitação. Tá? Então, isso traz muita segurança para o paciente, porque o paciente sabe que se a gente colocou na boca de quem vive do lado da gente... Tá? A gente vai executar um bom trabalho na boca de qualquer um. Se quem está ali na clínica está comprando o serviço, né? Então, é porque o serviço está sendo referendado. E aí, tu tem um case real para mostrar ali para o paciente, Sim. né? Então, com certeza, isso gera muita segurança no paciente que está em dúvida, né? Sim, e isso se autovende. Então, o paciente, ele nota que todos os processos dentro da clínica andam em caráter de excelência. É verdade. Léo, como é que tu trabalha, assim, aquela questão que hoje atinge e aflige muitos dentistas, né? Na hora que estão fazendo uma avaliação de um paciente e percebe, assim, por exemplo, um paciente que usa uma prótese total e vai no consultório para trocar a prótese total. E muitos dentistas, eles se sentem inibidos, por exemplo, em oferecer um protocolo, porque é um serviço que tem um valor mais alto, né? Um custo mais alto para o paciente. Então, muitas vezes, o próprio dentista, né, acha o valor alto e julga que o paciente não vai comprar aquele serviço e nem oferece. Então, eu acho que isso é um caso assim, que acontece bastante, é bem recorrente nas clínicas. E como é que tu fez uma mudança? Porque lá na Otávio Rocha, agora mês passado, vocês tiveram um resultado recorde e nós sabemos, analisando os dados, que acontece muito isso, né? De vocês estarem vendendo serviços com valor agregado mais alto. Como é que tu trabalha isso no paciente, essa insegurança assim, de oferecer para ele um serviço com valor mais alto? A forma que eu trabalho em consultório, tá? O meu paciente tem o direito de saber o tratamento de excelência que existe. A opção em saber se cabe no bolso dele ou não é dele, não minha. O meu papel é apresentar para ele o que ele pode ter de melhor e fazer ele entender a diferença entre usar uma prótese convencional
e usar uma prótese sobre implante. E ajudar ele a entender o processo de que ele pode viver melhor. Usando uma prótese fixa, usando uma prótese essencial da boca, tendo a segurança de não remover uma prótese. O que eu trabalho muito ali com os pacientes quando eu explico sobre a diferença. E aí os pacientes começam a pontuar os benefícios e malefícios do uso da prótese removível. Internação hospitalar, conhecer uma pessoa nova, se relacionar. Ninguém quer tirar a prótese na frente de um namorado, de uma namorada nova, mesmo sendo senhor de idade. A gente sabe que hoje a terceira idade está super em alta. Muito. Super em alta. E eles querem viver e viver com qualidade. Eles não querem viver como os pais, os avós, enfim, os antepassados deles, né? Eles querem ter qualidade de vida, sim. E é direito do paciente saber. O julgamento de cabe no meu bolso ou não cabe é do paciente, não meu. O meu papel como gestor e como cirurgião dentista dentro do consultório é apresentar para o paciente o tratamento de excelência que ele pode ter. E é isso que a gente consegue converter os pacientes com um ticket médio mais alto, tá? Que seria a reabilitação protética sobre implantes. Porque os pacientes entendem o processo de vou ter muito mais benefícios com tratamento X do que com tratamento Y. A forma de pagar, enfim, as facilidades ou não facilidades, condições e formas de pagamento, papel da Nath, lado comercial. O meu papel é fazer ele entender o benefício que ele vai ter em usar algo fixo, tá? A negociação é lá com o comercial. O comercial sabe fazer isso. Isso aí. Vocês já tiveram dos dois lados, assim, digamos, dentistas prestadores de serviços nas clínicas e agora dentistas donos, né, dos seus próprios negócios. Qual a principal diferença ou diferenças que vocês observam da modalidade antiga em que vocês prestavam serviços para agora vocês atuantes dentro do negócio? No impacto, assim, que eu digo mais em vendas, em resultados. Então, acho que quando tu trabalha como dentista, né, na parte técnica ali somente, é um trabalho que às vezes você se vê um pouco solitário, no quesito, tu faz a tua parte ali e vai embora, né? Quando você começa nessa parte de gestão, o teu trabalho já não é mais solitário, é um trabalho, como a gente falou anteriormente, em equipe, né? E aí tu precisa entender tudo que está envolvido para o gerenciamento da clínica, né? Qualidade de atendimento dos colegas. Então, toda aquela parte subjetiva, tu precisa ter esse olhar, né? De entender como os colegas estão atendendo, se o tratamento é de qualidade, né? Ou não. Planos de tratamento estão corretos, estão seguindo os planos de tratamento. E também toda a parte ali de gestão de equipe, né? De olhar para números, enfim, de verificar faturamento, verificar o custo da clínica. Então, é um olhar que, além do técnico, é um olhar muito abrangente, né? Um olhar que você precisa ter, uma noção, assim, de subjetividade com as pessoas e formas de se relacionar e entender, né, como é que está sendo os processos. Então, é uma virada de chave bem interessante, assim, no quesito de aprimorar todo esse olhar e, às vezes, ter que tomar algumas decisões que tu não queria tomar. Ou, então, às vezes, ter que cumprir com a palavra, mesmo que seja muito difícil, porque eu acho que tu precisa ter uma firmeza da tua palavra como gestor. Então, com o tempo, você vai pegando melhor. No início é um pouco difícil. Isso foi difícil para mim. Acho que a gente vai indo aos poucos, mas eu acho que a diferença é principalmente essa, de sair do solitário, do sozinho, de vou fazer os meus tratamentos aqui e deu, e começar a pegar junto e formar uma equipe de verdade, né? Acho que o papel do cirurgião dentista, quando está à frente da gestão, é formar uma equipe, né? E que essa equipe funcione. E acho que esse é o principal, assim, da questão de gestão de pessoas, assim, além dos resultados, né, de verificar números, é formar a equipe de verdade, assim. Sim. É que quando tu te torna gestor, tu não tem mais dúvida que tu faz parte do todo. Tá? Quando tu podia observar durante esses 6 anos de não gestão dentro de todas as clínicas, tá? Não me parecia que os colegas, inclusive eu, tinha a responsabilidade,
preocupação em ter essa captação feita de qualidade, tá? Dos pacientes que sentam para avaliação na tua cadeira, da integralidade. A gente era muito mais um profissional encaminhador. Faço a minha parte e encaminho a que não é minha. Quando tu te torna gestor, tu tem a certeza absoluta e a responsabilidade que tu faz parte do todo. Que tu não é só responsável pela questão técnica, que tu é responsável pela questão administrativa e que os resultados da tua unidade dependem de ti. Quando tu te torna um profissional gestor, tu tem que gerir o teu consultório, o teu mocho, juntamente com a tua equipe, juntamente com os processos administrativos em que a clínica tem. Tá? Eu tive a sorte de ter a Cléo, super experiente nesse caminho, que faz a questão burocrática muito bem. Mas quando tu te torna gestor da tua unidade, tu faz parte do todo e a responsabilidade é tua em fazer a coisa andar e andar em excelência. Legal. Eu acho que a tua vivência é bem parecida com a minha, assim. A parte burocrática da clínica, praticamente toda para gerente. Acho que a gente está ali para isso, para verificar números e fazer toda a burocracia, pagamento de contas, enfim. Mas eu acho que a nossa parte é essa, sabe? É de tu alinhar a equipe, se tornar exemplo para a equipe e puxar a equipe, né? Por que que as coisas estão andando assim ou por que que não estão andando? Acho que com o tempo os dentistas eles acabam querendo mostrar um trabalho muito melhor porque tem alguém de olho, alguém que entende, porque gerentes não entendem da parte técnica, elas não têm poder de julgar um trabalho, né? Elas não têm poder de, muitas vezes, discutir com o dentista porque elas vão perdendo o argumento. Mas quando a gente tem um dentista que é gestor, o papel muda, né? A figura muda. Porque, bom, eu tenho propriedade para poder argumentar contra o trabalho de um colega, ou então uma avaliação de um colega, ou um plano de tratamento. Por que foi feito assim, né? E aí muda de figura, porque aí eles têm mais responsabilidade sobre o trabalho deles. Eu acho que esse também é uma grande contribuição que a gente consegue dar, assim, quando a gente está à frente do negócio como dentista, que é puxar a equipe, assim, e eu acho que eles se sentem mais motivados também a trabalhar cada vez melhor. Aí é que eu acho que a gente acaba caindo no ponto da importância de ter um profissional, um gestor de cada unidade, um franqueado, cirurgião dentista. Sim. E não um franqueado, né, um gestor, não cirurgião dentista. O poder de julgar o trabalho de um dentista é de outro dentista. Exato. O poder de... Não é nem questão de julgar, é avaliar, sentar e questionar. Por que foi feito X e não Y? O porquê que saiu da tua cadeira um paciente com uma avaliação indicando uma prótese total e não uma prótese protocolo? O porquê que da tua cadeira saiu uma prótese removível e não um implante, se o paciente precisa de um único dente? O porquê que tu condenou ele ao uso de uma removível e não um implante para esse dente? É ter o poder de argumentar, né? Porque julgar, qualquer um pode julgar. Sim. Mas e argumentar e segurar um argumento, né? Sim, é muito Só fácil. um dentista pode. Tem que ter o conhecimento, Tem né? que ter conhecimento Pra falar técnico. de igual, conhecimento técnico. Exato. Tu entende, né, o processo ali, o porquê que não foi feito assim. Claro que às vezes pode ser que tu esteja errado, né? Também não dá para condenar o outro profissional. Não. Mas eu acho que esse poder, assim, da gente poder questionar e argumentar é extremamente importante, assim, no papel que a gente tem, né? Porque o poder de observância técnica é só a gente que pode. Só a gente pode. E porque muitas vezes não foi nem oferecido, né? Coisa que, que a pessoa lá do comercial, ela não vai querer questionar isso o dentista. Se o dentista já prescreveu aquilo ali, deve ser aquilo ali. Agora, outro dentista pode. Por que não foi nem oferecido? Né? Eu acho que aí a gente cai na importância do franqueado ser um cirurgião dentista também. E Ou estar ter, de né? olho no negócio, né? Estar em cima. Estar porque o olho ali, do outro- presente, Atuante, né? atuante. E os dentistas saberem que nós estamos ali, estamos de olho, estamos sobre todo aquele processo, domínio Fazendo daquilo. acompanhamento, Fazendo né? acompanhamento, exato. Porque, senão, se você é só um dentista que não faz a gestão ali, É que o acaba se perdendo. dentista que não faz a gestão, que ele é especialista, o papel dele é super importante, é entregar um bom resultado para o paciente, né? Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista do acolhimento. Então, o especialista, o desafio dele é o fazer, né? O desafio do gestor é
fazer os outros fazerem, né? Então, muda, né? Agora, meu papel não é só mais fazer, e sim formar a minha equipe, ensinar, dar treinamento, dar acompanhamento, dar feedback, né? Então, extrair daquela pessoa o melhor potencial dela, para que a clínica tenha resultado e para que aquela pessoa também se realize naquilo que ela está fazendo e está entregando, né? Então, acho que tem essa mudança de papel. E a gente sabe hoje que a empresa, qualquer empresa, né, e as clínicas odontológicas também, o resultado vem dessa conjunção, assim, que tu falou ali também, né, Léo, bem legal, da questão dos processos serem inteligentes e estarem alinhados e as pessoas serem eficientes naquilo que elas estão fazendo, né? Então, é bem importante essa questão assim do gestor treinar a equipe, dar esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento é muito importante e formar esse time, né? Esse time vencedor, que é Sim. o que faz a clínica ter resultado. Exatamente. E para vocês, qual é a principal diferença entre empreender sozinho e empreender dentro de uma rede de franquias? Quer começar, Léo? Posso começar. É muito mais fácil, tá? E menos burocrático tu trabalhar em cima de processos de uma marca consolidada do que tu trabalhar em cima de um nome que saiu ontem da universidade. Tu sair da universidade e colocar uma placa com o Dr. Leonardo Macedo, especialista em X, Y e Z. Quem te conhece? Ninguém. Teus familiares, que na grande maioria das vezes não se tornam teus pacientes. Tá? Tu empreender em cima de uma marca consolidada no mercado, tu te torna conhecido e vinculado a algo que tem poder de compra e venda. Tá? Que é uma coisa que na gente não é construído. Quando os pacientes enxergam uma marca no mercado consolidada e tu é gestor da tua unidade, os pacientes vão vincular o Dr. Leonardo, da Dental Art, lá do Otávio Rocha, o Dr. Henrique, da Dental Art, lá de Cachoeirinha. Tu tem o teu nome associado a uma marca forte. É muito mais fácil tu resistir ao mercado, que hoje em dia a gente sabe que é bastante complicado no mercado odontológico tu resistir ao mercado começando do nada. Então, é muito mais fácil tu ter processos instituídos, marca consolidada e te associar a isso. E dentro dessa marca, tu crescer. Então, tu te torna muito melhor comercialmente, porque já é uma marca que se vende, já é uma marca conhecida no mercado. Inclusive, a gente ouve bastante assim, mas tem uma clínica tua em tal lugar. Uhum. Aí eu sempre digo, não, eu não sou o dono da Dental Art. É uma franquia. É uma franquia. Sou dono dessa Dental Eu sou Art. dono daqui, né? Então, assim, os pacientes reconhecem a marca, tá? Elas podem associar aquele lugar a X pessoa. No caso, o gestor da unidade, quando ele é cirurgião dentista. E aí tu fideliza esse paciente da marca associada ao teu nome. Então, se torna muito mais fácil, comercialmente, tu ter algo consolidado. Sim. É dessa forma que eu enxergo. Sim, legal. É que eu acho que quando nós como dentistas, a nossa carreira ela é muito desafiadora assim na parte técnica. A gente demora muito tempo para aprender a dominar a técnica. Não sobra muito tempo para aprender outras coisas que são extremamente importantes para iniciar no mercado de trabalho no quesito de você bater de frente com o que já existe, né? Eu acho que requer um tempo ali, uma experiência que muitas vezes vai demorar muito tempo para chegar lá, para conseguir bater de frente com as marcas que já existem, né, no mercado. Precisa ter noção de marketing, precisa ter noção de toda a noção burocrática da coisa, enfim, é uma série de coisas que acho que sozinho tu leva muito tempo para entender e eu acho que tu precisa errar muito para acertar, né? Se você acertar sozinho. Eu
li já num livro, existe um livro que são as 16 Leis do Sucesso, não sei se vocês conhecem, de Napoleão Hill. Sim, é bem famoso. E aí uma das leis é, se você tem um projeto e quer que esse projeto dê certo, se associe com pessoas que tenham qualidades e experiências para levar esse projeto adiante. Então, acho que essa lei do sucesso, que está descrita já há muito tempo, ela realmente é fundamental e verdadeira. Eu acho que quando se tem um projeto, realmente precisa se associar com pessoas. Acho que a gente não consegue fazer nada sozinho, com qualidade e excelência. E eu acho que quando a gente se associa a outras pessoas, e principalmente uma marca que tem experiência, que tem a vivência, que tem uma robustez de dados, né? A chance de dar certo é muito alta. E no caso da Dental Art, nós pilotamos esse projeto por 14 anos, antes de virar uma franquia. Então, a gente errou muito, a gente acertou muito mais, né? Nesses erros e acertos, a gente foi consolidando o know-how que depois a gente passa para o nosso franqueado. Então, é um atalho porque o franqueado já recebe muitas situações prontas, processos bem definidos, que ele não vai precisar aprender, ele não vai precisar errar para aprender determinadas coisas que a gente já aprendeu e errou. Não que a gente não tenha ainda nada para aprender, a gente tem muita coisa para aprender, sim. A gente está sempre aprendendo, mas é um atalho, sim, né, que o franqueado recebe já esse benefício aí de expertise de marketing, de gestão de pessoas, de parte financeira também, que é importante. Então, vejo bastante benefício nesse sentido também. É um apoio que, dentro desses pequenos meses, né, desde que eu assumi, eu acho que para aprender tudo que eu aprendi em 4 meses, não sei se chegou a 4, eu demoraria muito tempo, se é que eu aprenderia, porque, enfim, tem a questão da experiência de vocês, e a experiência de toda a equipe que compõe a franqueadora, né? Dos erros, como vocês mesmos falaram, erros e acertos. Vocês precisaram errar para aprender e ver que aquilo não daria certo. E, às vezes, talvez eu cometesse os mesmos erros que vocês já cometeram há anos atrás para entender que não daria certo. Então, eu acho que é um atalho enorme, assim, gigante, gigante. Então, faz toda a diferença. E da questão do estar sempre aprendendo dentro da franquia legal, porque nós somos várias unidades. Uhum. E, por algum motivo, a gente acaba se interligando. E aí, por vezes, a gente conversa. Pensei aqui na unidade fazer X, Y e Z para chegar ali. Aí tu ouve do outro. Eu já tentei por aí, não deu certo. Tá? Faz assim, 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 porque foi assim que eu cheguei àquele resultado. Que nem a gente estava conversando. Então, a questão da experiência dentro de uma franquia, de todos os franqueados, é uma coisa que faz com que todo mundo cresça mais, né? E mais rápido, tá? Então, chegar em grupo é sempre muito mais fácil do que chegar sozinho, tá? E a experiência do outro sempre serve para que a gente não erre e demore menos tempo para acertar. E eu acho que isso que é legal dentro do processo de franquias, né? Essa inteligência coletiva. A gente já sabe o que dá certo e o que dá errado. E se tu for cair, alguém vai te avisar, não vai por aí? Né? Quando passa lá o profissional da franqueadora de campo para fazer o checklist, conversar como está funcionando, e tu troca de ideia, dizendo, estou pensando em fazer. Não faz assim, que X unidade já fez e não deu certo. Né? Faz Y, que aí o resultado é bom. Então, essa questão da troca é muito legal. Que legal. E muito legal também foi ter conversado com vocês aqui. Né? Foi um papo assim de muito aprendizado, né? Acho que para quem está nos ouvindo assim vai ter uma riqueza de informações muito grande. E para a gente finalizar então, né? Que conselho vocês dão assim para alguém que está pensando assim, será que eu entro, né, para uma franquia, ou será que eu me associo a uma unidade que está em funcionamento, que, né, aproveitando para divulgar que nós temos várias unidades procurando sócios, gestores, dentistas. Então, que conselho vocês dão para esse dentista que está na dúvida, né, em termos assim de retorno financeiro, de satisfação pessoal? Vocês diriam para esse dentista, vai em frente ou não, dá um passo para trás? Qual o conselho que vocês dariam? Um passo para trás nunca, né? Só para frente.
Eu acho que sempre quando a gente tem que tomar a decisão de dar um passo à frente, é sempre muito desafiador, porque você sai da zona de conforto, né? E acredito eu, pelo menos é a minha experiência, sair da zona de conforto dói muito, né? Mas pode ser muito recompensador também. O que eu diria para ter coragem, né? Às vezes assusta, dá medo, mas eu acho que as melhores coisas da vida que a gente vai experienciar são aquelas coisas que vão dar um frio na barriga e vai dar medo. E eu acho que sempre vem uma grande virada de chave depois disso. É uma oportunidade tanto de crescimento pessoal, quanto profissional, quanto de aumento de renda, e as oportunidades que vão se abrir, tanto pessoais, quanto de você poder compartilhar as suas experiências com outras pessoas e ajudar as outras pessoas que estão ali contigo, eu acho que fazem total diferença, assim, para te dar uma satisfação pessoal, além do profissional, né? Mas do pessoal também. Então, a minha experiência, acho que eu sou suspeito para falar, mas a minha experiência é maravilhosa e eu recomendaria e recomendo, né? Inclusive para colegas, e estou sempre apoiando os meus colegas para tomar a mesma decisão que eu, apesar deles terem um pouco de medo, mas eu sempre encorajo eles a tomar essa decisão, porque eu acho que vale muito a pena. Minha experiência, né? Até para nascer dói, tá? A gente só não lembra. Quando a gente investe e dá um passo à frente com medo, depois a gente nem lembra que o medo existiu, tá? Porque um passo à frente é sempre um caminho em direção ao sucesso, tá? E ter o sucesso junto é muito mais satisfatório, tá? E muito mais fácil porque tu nasce apoiado, tá? Então sempre vale a pena, porque tu chega mais rápido e mais longe. Então eu acho que isso resume a trajetória, que ainda chegaremos muito mais longe. Com certeza. Com certeza, ainda mais com essa qualidade de profissionais, né? Tanto técnicos como excelentes gestores que estão se desenvolvendo cada dia mais. Parabéns pela trajetória de vocês. Obrigado. E obrigada pela presença, obrigada por compartilhar com a gente tanta coisa boa, tanta experiência boa e incentivar aí o pessoal que está nos assistindo a empreender sempre. Muito obrigada. E obrigado a vocês que nos acompanham e até o próximo episódio da Dental Arte.